Amados irmãos, nós vamos certamente abordar um tema que, como eu estava falando com vocês agora há pouco em off, não será um tema muito popular. Mas eu creio que será de grande importância para as nossas vidas espiritualmente falando. Está aí diante dos nossos irmãos, diante de todos que estão nos assistindo, não é? Os deveres familiares de quem vive em Cristo. E geralmente a introdução da mensagem eu falo mesmo aqui, só de boca aqui. E eu quero dizer para os irmãos alguns pensamentos que me vieram e desde ontem eu não quis, inclusive, nem anotar essa introdução para que não ficasse uma coisa mecânica. Não que se eu anotasse ficaria uma coisa mecânica, mas só para mostrar para vocês que desde ontem que eu estou, eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Amanhã à noite eu vou falar isso. Amanhã à noite eu vou tocar nesse assunto. Vamos lá. Antes que eu comece, eu quero dizer para vocês que nós vamos falar hoje os deveres de cada um dos membros da família. Marido, esposa, filhos e os pais. Eu quero dizer que nós temos em nosso canal uma mensagem intitulada Um casamento e uma família segundo o coração de Deus. Ouviram bem? Nós temos em nosso canal no YouTube uma mensagem com esse título. E eu gostaria que você assistisse ela e compartilhasse. E nessa mensagem nós temos resultado de pesquisas e orientações para que sua família e o seu casamento seja uma bênção. Então veja no canal, porque eu vou dizer coisas aqui hoje diferentes da que está escrito lá ou do que foi dito lá nessa mensagem, tá bom? Compartilhe, se inscreva, mande para um casal que você conhece, coloque no grupo de sua empresa, na sua escola, na vizinhança, na família, porque mensagem de cunho familiar, olha, mensagem de natureza matrimonial, que aborda esse assunto do casamento e família, geralmente são muito importantes. Eu já vi homens chorando, médicos, advogados, empresários grandes, menores, pequenos. Eu já vi pessoas na política chorando porque estava perdendo o seu casamento. Como eu disse, pessoas de alta classe, de alto nível intelectual, chorando porque estava perdendo o seu casamento. E eu estou falando de mulher e eu estou falando de homem, correto? Perdendo o seu casamento. Eu me lembro de um que ele disse que daria tudo para ter a esposa dele de volta. E eu tentei ajudá-lo, mas a coisa já estava tão avançada que não teve mais jeito. Isso para você entender o que eu estou falando, né? E eu quero dizer para você que o casamento é uma bênção de Deus, a vida familiar é uma bênção de Deus. Mas a família, o casamento é algo muito visado por Satanás. Está vendo os pensamentos que eu estou colocando aqui? E olha que aqui não está na mensagem. Foi os pensamentos que eu tive de ontem para cá. A família é algo muito visado por Satanás. O casamento lindo, maravilhoso, é invejado também por muita gente. Quando tem um casal unido, uma família feliz, não é só o Satanás que quer destruir, não. Outras pessoas. Está entendendo? Quando existe um casal, uma família abençoada por Deus, ela é invejada. Alguém se incomoda com aquela felicidade, com aquela vida feliz daquele casal, daquela família e etc.
Estão entendendo? Isso é fato. Isso é fato. Por outro lado, apareceu na minha mente pensamentos como aquele que está em Hebreus 13, versículo 4, que diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento. Pessoal, amados, o casamento é algo tão lindo e precioso aos olhos de Deus que vocês não têm ideia. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que projetou o casamento. E uma coisa que eu sei que vai mexer com muita gente é o divórcio. Olha, o divórcio, a Bíblia diz que Deus odeia. São poucas coisas que a Bíblia deixa assim claro, usando essa palavra, que Deus odeia. E uma dessas coisas é o divórcio. Então, vamos para o terceiro ponto. Vamos para o terceiro ponto, irmãos. Olha, nós sabemos que nós somos cheios de falhas. Nunca pense que eu estou falando de pessoas perfeitas. A mulher nunca será perfeita. O marido nunca será perfeito. Não existe essa pessoa perfeita. Mas tem uma coisa que nos salva, irmãos. É quando nós somos esforçados. É quando nós damos o nosso melhor. É quando nós fazemos com carinho. É quando nós fazemos com empenho as coisas. Aleluia! Quem pode dizer amém? Olha, o casamento é a coisa mais preciosa que um ser humano pode dizer que tem depois da sua salvação em Cristo, depois da sua saúde, depois da sua vida, mas ele pode dizer, a minha família é o meu maior patrimônio. Agora, queridos, eu sei que o tempo voa, eu quero dizer para vocês o dever dos filhos. E aí, rapidamente, vamos para Efésios capítulo, e eu quero oferecer para vocês esse texto. Tudo que eu estou aqui falando, inclusive pulando algumas coisas, não é? Se você quiser, eu lhe mando pelo WhatsApp, tá bom? Esse texto para você ler as referências em casa com muito cuidado e mais paciência. Olha o que diz Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quem pode dizer amém? Ei, você que é filho, filha, Deus está falando para você, honre teu pai e a tua mãe. E essa semana eu conheci um homem que ele estava morando na Europa. Ele disse, pastor, eu estava muito bem na Europa, pastor, mas eu voltei ao Brasil para cuidar dos meus pais. O sonho de muita gente é estar num país europeu ou em outros países ricos, trabalhar ganhando bem, mas este homem disse assim, pastor, eu vim para cuidar dos meus pais. Eu não estou me importando com dinheiro. Olha que coisa linda, irmãos. Olha, se você não cuidar dos seus pais, você vai prestar conta no tribunal de Deus também. Quem não cuidar dos seus pais, responderá também diante de Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia está mandando você cuidar dos seus pais, respeitar, honrar. Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e te prolongue, não é? Porque é um mandamento com promessa. Vocês querem consultar o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 20? Capítulo 3, versículo 20 diz o quê? Diz o quê? Olha aí, ó. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Aleluia. Fazê-lo traz alegria ao coração de Deus. Agora vamos ver Tito 2,6. Olha o que Paulo fala nesse texto, irmãos. 2,6 diz assim, ó.
Quanto aos moços, moço quer dizer rapazes, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Diga comigo, criteriosos. Veja que é um mandamento com promessa. Olha, como e quando os filhos devem honrar os pais? Meus irmãos, especialmente agora, não é só quando eles ficarem velhinhos, não. Mas tente honrar os seus pais. Você honra seus pais quando você ouve os seus conselhos, quando você reconhece o trabalho que eles fizeram por você, o investimento que eles fizeram na tua vida, o trabalho que eles tiveram, quando você pode dar o melhor para eles e você dá o melhor, quando você presenteia, quando você cuida, quando você ouve os seus conselhos, você está honrando os seus pais, quando você tem carinho por eles. Entende? Meus irmãos, os filhos devem ser criteriosos. E aí, vamos concluir, não é, com o último. Por que o filho deve ser obediente aos pais? Honrar os pais. Traz vida longa para ele. E as coisas vão dando bem. Olha que coisa linda. E nós temos os pais felizes. Um pai... Irmão, o camarada pode não ter condição financeira. O homem pode ser pobre. Mas se o filho honrá-lo, isso é uma grande alegria para ele. É uma grande alegria. Agora o dever dos pais. Olha, o dever dos pais. É Efésios 6:4. 6:4 diz claramente: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Irmãos, aqui nós temos dois deveres. Ei, pai, você que é pai, papai, você que é pai, não provoque ira nos vossos filhos. E eu fui atrás de meditar, de entender. Irmão, você sabe quando é que um pai provoca ira nos filhos? Quando há abuso de autoridade. Aquele pai ditador, aquele pai que não pensa como filho, que não entende, que não procura entender a sua mente, os seus anseios, os seus pensamentos, e abusa da sua autoridade sobre o filho. Não está nem aí para algum sentimento que ele tem, para alguma vontade que ele tem. E isso vai provocando uma ira nos filhos. Outra coisa que provoca ira é hipocrisia. Diz uma coisa e vive outra. Por isso que nós temos filhos revoltados contra os pais. Nós temos muitos filhos que são revoltados contra os pais, porque vê o pai agredindo o filho, a esposa, a mãe, vê a mãe maltratando o pai. E a mãe, quando maltrata o pai, ela acha que aquilo ali não está prejudicando a filha. E a filha cresce revoltada por causa do mau comportamento. A Bíblia está mandando os pais, não é? Dever dos pais, né? A Bíblia está mandando os pais criar os filhos na disciplina. Irmãos, eu tenho falado para as mães aqui, olhar para os filhos, não é? Irmãos, ei, meus irmãos, vigie os filhos de vocês. Tenham mais carinho. Mesmo que sejam maiores de idade. Eu tenho dito aqui para os irmãos, eu tenho falado. O seu filho pode ter mais de 18 anos. A sua filha pode ter mais de 18 anos. A sua filha pode ser casada. O seu filho pode ser casado. Mas você tem que lembrar que você mantém autoridade sobre ele. Os pais têm autoridade sobre os filhos, ainda que sejam idosos. Ainda que estejam na terceira idade. Nós temos tempo ainda, alguns minutos? Eu falei demais naquela hora, né? O relógio correu, mas não estava gravando, né? Deixa eu dizer uma coisa, eu aprendi uma coisa engraçada. Dizem que nós temos 4 idades.
Nada pessoal com ninguém, viu, pessoal? Dizem que quando o menino nasce, até a moça, o menino nasce e a moça nasce, a criança, né? O menino, de 1 a 25 é a idade de Florencio. Conhece algum Florencio? É a idade do Florencio, porque ele vai florescer, ele vai crescer, ela vai crescer e vai fazer muita coisa na juventude. É a Florência, ou Florencio, né? Pois bem, depois que passa dos 25, é a idade do Armando. É a idade do Armando. Por que Armando, pastor? Brincadeira. É porque ele vai se armando, construindo casa, profissão, ele casa e vai construindo as coisas. Ele está se armando para viver. Ele compra um carro, ele coloca uma oficina, ele faz uma coisa. É o Armando, a idade do Armando. E depois dos 50, de 25 até 25, o Florencio. De 25 a 50, o Armando. E de 50 para 75, qual é, irmãos? Jacinto. Já sinto uma dor. Já estou sentindo isso. Ai, eu estou com uma dor na perna. É a idade do Jacinto, né? Nada contra quem é Jacinto. E meus irmãos, para a brincadeira aumentar, olha, quando ele chega aos 75 anos, qual será? Qual será a próxima? Qual é o personagem da história? É Serafim. Ou seja, não morreu até os 75, depois dos 75, ele pode ter certeza que o fim dele está chegando. Então é Serafim, né? Serafim é uma classe de anjo no céu. Então, pessoal, olha, então, mesmo que o filho esteja na idade do Serafim, que ele tenha mais de 75 anos de idade, e se o pai dele estiver vivo, o pai continua tendo autoridade. Vamos aplaudir o Senhor. Meus irmãos, o pai continua tendo autoridade sobre os filhos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Irmãos, vamos cumprir com esses deveres. Sabe qual é a conclusão? Olha aqui, ó. Olha aí a conclusão. Olha aí a conclusão. Mas eu olhando aqui para Colossenses 3, versículo 21, olha o que está escrito aqui, ó. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Ei, pais, vamos ser sábios. Papai, seja um pai sábio. Eu posso ouvir um amém? E está aqui a nossa conclusão, ó. Todo esforço, tudo que é bom, edificante, bíblico, deve ser usado para proteger e fortalecer o casamento e a família. Vamos dar um glória a Deus. Mais forte. Glória a Deus. Temos 1 minuto para orar? Então vamos orar pela família. Fiquem de pé, irmãos. Nós vamos orar pela família. Se quiser cortar, pode cortar. Olha, compartilhe essa mensagem com sua família, com seus parentes. Não tenha vergonha desse pregador, porque ele fala as coisas tão forte e assim tão duras, aparentemente. Mas eu quero dizer para você que eu tenho muito temor do que eu estou falando, para viver primeiro e depois falar o que eu estou falando aqui. Vamos orar. Ore por sua família agora. Pai bendito, santo, eu oro por todos os casais que estão aqui, Senhor. Eu oro por este homem, por essa mulher que são casados. Deus, guarde o casamento deles. Inclusive esse que está me assistindo pelo canal. Guarde o casamento dessa tua filha, Senhor. Desse teu filho, Senhor. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você lembre do seu compromisso no casamento. Aquele compromisso que você fez no dia do seu casamento, de honrar a esposa, de amar a esposa, de respeitar o marido, de ser uma esposa fiel,
lembre desse compromisso e lembre daquela palavra que você disse assim: até que a morte nos separe. Diga: Deus, me ajude a amar o meu marido. Diga assim: Deus, me ajude a amar a minha esposa. Diga: Deus, abençoe a minha família, abençoe a minha casa, abençoe o meu lar. Deus, abençoe os meus pais. Ei, você que é filho, diga isso diante de Deus. Diga: Senhor, eu abençoo os meus pais. Eu abençoo os meus pais. Aleluia, Jesus. Senhor, que toda obra maligna, que toda obra de demônios, Senhor, que queira perturbar e destruir qualquer uma família aqui, Senhor, seja qual for, está amarrado em nome de Jesus. Nós cancelamos toda ação maligna e nós abençoamos cada família em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.